Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma videoaula do curso de sonorização e operação de mesa de som. Esta é a aula número 8, parte 4 e final do módulo Diagrama e Conexões. Nessa aula falaremos sobre caixas subs, amplificadores e crossover. Vamos ao nosso quadro negro? Vamos entrar agora na última parte de análise do nosso diagrama, a parte das caixas de sub. Tá? Nós já entendemos o que é caixa passiva e caixa ativa na aula número 3, que falávamos de caixa. Essas caixas sub são caixas passivas. Relembrando a aula, então, caixas passivas eu necessito de amplificador e de crossover, ok? Quem não assistiu a aula número 3, caixa de som, assista para poder ter uma clareza maior dessa parte do sub, tá? O nosso sub aqui, ele recebe o sinal amplificado através desse amplificador, que por sua vez recebe os cortes de frequência vindo do crossover. Também na aula número 4 falamos sobre crossover, que a função principal do crossover é dividir as frequências em bandas, em 2 bandas, 3 bandas, 4 bandas, para mandar faixas separadas de frequência para os elementos que estão dentro da caixa de som. Então, os alto-falantes de sub vai receber uma banda de frequência que vai de 20 Hz a 150 Hz. O alto-falante de grave vai receber uma outra banda com frequência de 150 a 400 Hz. Depois a corneta, o drive, vai receber uma outra banda com frequência que vai de 400 Hz a 4 a 6K. E assim por diante, tá? Ok? Revejam a aula de caixas de som, a aula número 3, a aula número 4, na verdade, para vocês poderem ter uma clareza maior do crossover. Mas vamos lá, vamos à explicação de como é configurado e conectado um crossover. Antes de explicar toda a questão de conexão e configuração, deixa eu explicar a questão de simetria de um crossover. O crossover é simetricamente dividido como se fosse 2 equipamentos, um do lado esquerdo e um do lado direito. Tá? Uma configuração padrão, o do lado esquerdo receberia o sinal de um canal da mesa, o canal L, por exemplo, e faria a divisão da banda. O outro lado receberia o sinal do canal R e também faria as divisões de bandas de frequência. Tá? Só que essa versão do crossover, tá? Esse é o Super X Pro da Behringer, ele pode ser configurado para fazer as divisões de banda em 2 bandas, 3 bandas e 4 bandas. Tá? Então, antes de nós entendermos a questão de conexão, temos que aprender como configurar esse aparelho, se ele vai fazer o corte de 2 a 4 bandas. Na parte traseira do equipamento, temos esse conjunto aqui de 2 botões que fazem exatamente essa configuração. Vou dar um zoom aqui nessa área para podermos visualizarmos melhor. Tá? Então, através desses 2 botões, eu defino como esse crossover vai atuar. Ele vai atuar criando divisões de frequências em 4 bandas, 4way. Ele vai fazer o corte em 3 bandas, ou ele vai fazer o corte em 2 bandas. Tá? Eu não vou voltar. Se alguém tem dúvida o que é corte de frequência e divisão de bandas, assistam a aula sobre caixas de som. Já falamos sobre isso. Tá? Mais uma informação importante nesse conjunto de botões é essa definição mono e estéreo. Tá? Quando
nós estamos falando aqui mono e estéreo, não estamos referindo se o sinal que vai sair aqui é mono ou estéreo, não. Nós sabemos que os sinais que saem aqui é mono, ok? Quando esse termo usado nesse aparelho para mono e estéreo, eu estou definindo o seguinte: se eu estou definindo que o aparelho é mono, tá? Todo esse equipamento, as duas lados, lado A e lado B, vai soltar um único corte de frequência para o lado direito ou o lado esquerdo da nossa PA ou do nosso sub. Quando eu estou falando estéreo, eu estou usando a simetria do aparelho. Eu estou dividindo o aparelho em dois, onde que o lado A vai efetuar os cortes de frequência para o L e o lado B vai fazer os cortes de frequência para o R, lado direito e lado esquerdo. É essa a definição quando você vê o botão com a definição estéreo ou mono, tá? Então, se eu tenho cortes de 2 linhas ou de 3 linhas, eu estou usando o aparelho em modo estéreo, lado A e lado B. Analisando aqui, nós vamos entender melhor. Uma vez que eu tenha configurado aqui qual o modo de trabalho do meu crossover, eu tenho que prestar atenção nas nomenclaturas. Reparem que aqui em cima, vamos ver se no meu zoom vai pegar. Não, cortei aqui do lado, tá? Aqui em cima está escrito mono, 4 bandas. E aqui está escrito estéreo, 3 e 2 bandas. Então, eu estou definindo que essa linha aqui, essa primeira, esses campos aqui, está informando qual a função dos botões aqui, quando o aparelho configurado para 4 bandas. E essa linha de baixo aqui, eu estou informando cada função dos meus botões, quando utilizado a função 2 bandas e 3 bandas estéreo, ok? Avaliando aqui o desenho, tá? Se eu quero configurar com 4 bandas, eu deixo esse botão solto e esse aqui pressionado. Os dois pressionados não tem funcionalidade. Se eu deixo os dois soltos, ele está configurado para 3 bandas estéreo, ou seja, como se fosse 2 aparelhos. E se eu estou configurado com esse solto e esse aqui apertado, eu estou configurando com 2 bandas estéreo, tá? Da mesma forma que aqui em cima eu defino qual os controles que atuam em cada modo, aqui na parte traseira também. Então vamos lá, modo 4 bandas. No modo 4 bandas, aqui é o meu agudo, aqui é o meu médio do agudo, aqui não é utilizado, aqui não é utilizado, e do outro lado, aqui ó, também não é utilizado, e aqui ó, é o médio do grave, e aqui é o grave. E o input, a entrada é aqui. Por isso que eu falo, quando nós estamos trabalhando com 4 bandas, é o único aparelho fazendo 4 cortes de banda para o lado direito ou para o lado esquerdo. Se eu configuro o aparelho com 2 ou 3 bandas, eu tenho que tomar como referência a nomenclatura que está aqui embaixo. Ó. Aqui em cima, 3 linhas e aqui embaixo, 2 linhas, 2 bandas, ok? Vamos analisar 3 bandas. Um corte de 3 bandas, aqui é o meu agudo, high, aqui é o meu médio, mid, e aqui é o meu low. Então, 1, 2, 3 bandas. Quando eu tenho 2 bandas, aqui é o meu agudo, aqui não é utilizado, e aqui é o low, baixo, grave, ok? Então eu tenho 2 cortes de banda. Até aí tudo bem? Se vocês repararem, nessa simetria, com 2 e 3, aqui vai ser a mesma coisa, é igual. Aqui seria o meu input do lado A, e aqui seria o meu input do lado B, input entrada, voltando àquele conhecimento. Conector fêmea, entrada de sinal. Conector macho, saída de sinal. Ok? Bem, agora que já entendemos como eu configuro o meu aparelho de acordo com os cortes, de acordo com as bandas, e já entendemos aqui como é que eu identifico as nomenclaturas
colocado em cada entrada ou saída ou em cada controle, vamos entender agora o funcionamento do aparelho. Nós vamos mostrar o funcionamento baseado em 3 canais, que é a configuração padrão usada no nosso diagrama. Se eu estou usando 3 cortes, 3 bandas, olhando aqui a nosso desenho, 3 bandas são os 2 botões aqui soltos, então esses 2 botões vão estar soltos. Aqui do lado é utilizado para fazer uma configuração específica. O padrão dele é normal, botão solto. Vamos agora identificar cada controle, cada configuração aqui em cima e para que serve, tá? Ok, vou explicar primeiro os potenciômetros, tá? Aqui, tanto do lado A quanto do lado B, nós temos um potenciômetro que vai definir o ganho do sinal que está entrando, o quanto eu estou deixando entrar, o sinal vindo da mesa ou de um equalizador, ok? Então aqui eu estou regulando o ganho de entrada. Os ganhos de saídas estão aqui, ó. Ganho, ganho e ganho. Então, configurado como 3 bandas, aqui seria o ganho do low, do baixo, aqui seria o ganho do mid, médio, e aqui seria o ganho do high, do grave, ok? Vou dar um zoom aqui para melhorar a visualização, tá? Então, voltando. Ganho do grave, lembrando que nós somos configurado como 3 bandas de corte, então é a linha de baixo aqui. Então aqui é o ganho de saída do low, do grave. Aqui é o ganho de saída do mid, do médio. E aqui é o ganho de saída do agudo, ok? Então aqui olhando os conectores, 3 bandas, conector de saída do agudo, conector de saída do médio e conector de saída do grave, ok? E esses são os ganhos que regulam o nível de saída do sinal aqui que está indo para o amplificador e por sua vez irá para a caixa de som, ok? Aqui debaixo, no controle de ganho das saídas, nós temos o botão mute ou mudo, tá? Se ele estiver pressionado e aceso, eu estou mutando esse canal, estou fechando esse canal. Esse botão serve para quando você está configurando o aparelho e você quer verificar se você está mandando os cortes para os elementos corretos. Você muta aqui, por exemplo, eu quero checar o grave. Eu muto o agudo, o médio do agudo e deixo saindo só o som grave, o som low, o sinal low. Aí dessa forma eu vou visualizar, vou escutar o som vindo da caixa e verificar se eu conectei os cabos corretamente lá na distribuição das bandas, tá? E vice-versa para os outros, tá? Ok? Bem, no low, no grave, eu tenho uma configuração adicional, que é o delay, ó. Delay para low, delay para grave. Só para o corte de grave. Eu não tenho nem para o médio e nem para o agudo o delay, ok? O delay ele vai dar uma atrasada no som, tá? Se eu não quero nenhum atraso no som, na saída desse som, eu deixo ele em 0. Se eu deixo 1, é um atraso de 1 milissegundo, ele permite eu configurar um atraso até 2 milissegundos. Ele vai dar uma sensação de eco, ok? Aí você tem que colocar isso de acordo aí com o teu ambiente, analisar se é conveniente deixar sem eco ou colocar um efeitozinho para dar uma embelezada no áudio, ok? Bem, e do lado de cá, nós temos os 2 botões responsáveis pelo corte de frequência. Mas antes de explicar os cortes de frequência nesses 2 botões, eu vou mostrar um outro corte de frequência que tem aqui, ó, esse botão Low Cut. Esse botão Low Cut, quando ele está pressionado, eu estou cortando todas as frequências de 20 a 25 Hz. Ou seja,
todas as frequências de 25 Hz para baixo não estão entrando no aparelho, porque eu estou cortando, evitando assim sinais distorcidos, até protegendo o nosso alto-falante, tá? Eu aconselho que esse corte sempre esteja ativado, tá? Aqui nós já falamos que é o nosso ganho de entrada, input, tá ok? Entrada. Aqui é os nossos ganhos de saídas, perfeito? Só faltou então analisar aqui o corte de frequência. Bem, vamos analisar então o nosso corte de frequência. Aqui nós temos uma escala que vai de 44 a 930 Hz ou 440 Hz a 9K, ok? Por que duas marcações? Reparem aqui esse botão, vezes 1, vezes 10. X over frequência, tá? Aqui serve, esse botão serve para me definir em qual das escalas aqui eu vou trabalhar no meu corte de frequência. No nosso padrão aqui, no nosso diagrama, esse botão vai estar despressionado, ou seja, vai estar 1x. 1x significa que esse controle está trabalhando com os cortes de frequência que vai de 44 a 930, ok? Esse outro controle de corte de frequência vai de 440 a 9.300 Hz, ou 9K3, ok? 9.300 Hz, tá? Vamos lá então, vamos ver como eu configuro aqui para eu ter 3 cortes de frequência. Esse primeiro controle de corte de frequência, na nossa nomenclatura lá, no nosso diagrama, nós usamos o crossover para fazer um corte de frequência e fornecer para o sub só as frequências baixas. Então, esse controle vai estar configurado, esse potenciômetro, aqui por volta de 120, 125 Hz. O que eu estou dizendo aqui? Que configurando aqui com 120, 125 Hz, que a saída de sinal aqui em low vai ser de 25 a 125 Hz, tá? Por que 25 e não 20? Você lembra que nós já tivemos um corte aqui de frequência até 25 Hz, que não entra. Então, o que está passando para o aparelho é frequência a partir de 25 Hz. Então, eu estou mandando aqui para a saída frequências que vai de 25 a 125. Com isso, tá, eu estou protegendo meu alto-falante de sub. Lá no sub nós temos um alto-falante lá de 15, 20 polegadas e que ele tem um range de frequência específico para trabalhar. Que se eu mandar frequências acima de 125 Hz, frequências que começam a virar médias, ele vai acabar ao longo do tempo danificando o meu alto-falante, tá? Então o crossover ele serve também não só para cortar a frequência, mas também como proteção para nossas caixas de som, enviando para cada elemento da caixa de som, alto-falante, Twitter, drives, as frequências específicas, tá? Então, na nossa situação, aqui é configurado entre 120 e 125, tá? Então, essa saída low libera sinais de 25 a 125 Hz. Bem, então o que eu estou dizendo? Que até aqui é saída low. Daqui para cima, esses sinais que estão vindo aqui, são sinais que vão ser liberados na saída mid, na saída médio. E até que frequência? Vai ser definido isso por esse outro potenciômetro. Se eu colocar esse outro potenciômetro de corte de frequência aqui, por exemplo, em 2K, significa que a saída média vai soltar frequências que vai de 125 Hz a 2000 Hz, 2K. E o que tiver excedente aqui está sendo liberado pela minha saída aguda, high. Ok? Então, com esses dois potenciômetros eu consigo fazer 3 cortes de frequência. Primeira, segunda e terceira banda. Até aqui tudo bem? Vamos em frente então?
Tomando como base o diagrama, então entendemos que aqui vai entrar o cabo vindo da mesa, do sinal enviado pela mesa, e aqui vai sair o cabo que vai para nossas caixas sub, usando apenas um lado do aparelho, o lado A ou o lado B, ok? Então apenas dois cabos conectados, entrada e o cabo de saída que vai daqui para o nosso amplificador. Então o sinal saiu do nosso crossover e entrou no nosso amplificador. Nosso amplificador é muito simples, ele vai ter lá, ele tem uma simetria, amplificador A, amplificador B, também para que eu possa amplificar o sinal que eu vou mandar para o canal direito e amplificar o sinal que eu vou mandar para minhas caixas da esquerda, ok? Bem, vamos tomar como exemplo aqui que o sinal saiu do nosso crossover e entrou aqui, ó, na entrada do lado B, ok? E aqui vai a saída que vai ser encaminhado para a nossa caixa de som. Lembrando que a nossa caixa sub ela é passiva, então atrás dela não existe nenhum controle de ganho, de grave, de agudo, nada. Ela só tem lá um conector de entrada e todas as regulagens são feitas ou aqui no amplificador, que aumenta ou diminui o sinal de acordo com a entrada, lado A ou lado B. E, como nós já falamos, corte de frequência no nosso crossover. Bem, pessoal, chegamos aqui ao nosso final da aula de diagramas e conexões, englobando todos os itens, todos os componentes envolvendo esse sistema de uma forma bem completa, tá? Encerramos aqui a nossa videoaula 8, parte 4 do módulo de diagramas e conexões. Nas próximas videoaulas já entraremos na parte de operação da mesa de som. Deixo como lição de casa que vocês assistam esses dois vídeos que estão aparecendo aqui no rodapé, para que vocês tenham já uma visão inicial para as próximas aulas. Até lá, fiquem na paz.